Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor e encharcar-me em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor e encharcar-me em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Sejam bem-vindos, vocês do YouTube, sejam bem-vindos, vocês do Facebook. Casais lindos, famílias incríveis, famílias abençoadas, famílias maravilhosas, famílias que hoje vêm aqui porque o Senhor quer restaurar a sua casa, porque o Senhor quer abençoar o seu lar e porque você se permitiu, então, estar diante da presença do Senhor. Que nós possamos ser usados, ser canais de graça, né? E que você também possa ser. Quem está aqui no Facebook, nós deixamos o link aqui nos comentários. Se você apertar, né, esse link, ele vai ser copiado e você pode encaminhar para outras pessoas. Eles vão conseguir assistir via YouTube. Quem está no YouTube também consegue compartilhar, ou aqui embaixo, ou, né, no link que você recebeu. Ajude-nos a evangelizar as famílias. Ajude a gente a compartilhar essas informações com o máximo de pessoas possíveis, né? Nós temos um curso, uma formação, uma mentoria completa, né? E a gente está fazendo alguns trechos aqui com vocês. Por isso a gente tira, né, como disponibilidade esse link. Então fica um período e depois quem quiser precisa estar comprando a formação completa, a mentoria completa. Então aproveite você que nesse tempo de quarentena nós resolvemos, né, te evangelizar através dessas formações e espero que esteja sendo de bom proveito. Isso aí. E o pessoal do YouTube aí que está nos escutando, eu não sei como que está saindo aí para vocês o áudio e o vídeo, não sei se está falhando, se não está, a gente não consegue ver nenhuma mensagem, justamente porque a gente ainda não está com os 1000 inscritos. Então, assim, muitas coisas nos limitado, inclusive a qualidade do vídeo e do áudio, né? Mas fizemos aqui pelo YouTube para vocês, justamente porque tem muita gente que não tem Facebook e não estava conseguindo participar. Então, você vai ficar um pouco falhando, depois eu vou pegar o vídeo, o áudio do Facebook, vou editar ele e a gente vai deixar de novo, né? Aquele encontro que vocês participaram na semana passada, a partir de amanhã ele não vai estar mais disponível no YouTube,
né? Então, assim, quem assistiu ele, assistiu, teve a oportunidade, nós falamos que ia tirar ele em 24 horas, né? Depois a gente chegamos a tirar no sábado, mas algumas pessoas nos pediram para disponibilizar mais um tempinho, né? Que eles queriam ainda rever mais algumas vezes, passar por algumas pessoas, mas a gente vai hoje, sem falta, tirar ele. Tá? Isso, então, a partir de hoje é o último dia, né? E a partir de amanhã já não tem mais esse primeiro encontro. Não vai ter também o bônus que nós demos, que foi maravilhoso aquele bônus, né? Quem pôde participar dele, né? Onde nós falamos sobre aquele filme do livro de Eli, né? E aí, naquele bônus, nós pedimos para vocês assistirem o filme divertidamente com as crianças, né? Eu queria uma posição de vocês depois aí, quem tiver no Facebook, que fale para mim como que foi essa experiência de assistir esse filme, né? E depois, não sei se a gente vai conseguir abordar esse filme hoje, né? Porque é muita coisa para a gente falar. A educação de crianças não existe uma fórmula secreta, né? Que eu vou colocar lá, né? Mas existe vários caminhos que nos ajudam a como educar nossos filhos, né? E nós preparamos isso, claro, com toda a mentoria que a gente tem, mentorias de coaches, mas principalmente mentorias da igreja, né? Então nós juntamos tudo, né? E preparamos todo esse projeto, esse material aqui para vocês, pegando coisas de mentores nossos, mas também de mentores e diretores espirituais religiosos nossos, né? Então, assim, nós vamos falar tudo aqui, mediante o que a igreja também fala, né? Apesar da gente estar estudando, né, bastante nos últimos 5 anos, né, na verdade, desde 2015, né, a gente vem estudando, né, essa questão de coach, de formação humana, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Porém, a gente sempre tria isso com a igreja, porque os embasamentos científicos, na verdade, eles só vêm consolidar aquilo que Jesus já disse e que a gente é movido pela fé. Então, pela fé nós somos conduzidos, mas existem pessoas que precisam de provas humanas, né? Então, a gente também foi estudar através de provas humanas para que a gente possa evangelizar não só para pessoas que procuram a igreja, mas pessoas que também não fazem parte, né, de uma fé não só católica, mas de uma fé espiritualizada, né, nós também possamos evangelizá-los. Então, por isso, a gente trouxe alguns embasamentos científicos para ficar mais concreta a nossa evangelização, tá bom? Então, hoje, na verdade, a gente veio falar, então, sobre educação de filhos diante do propósito do Senhor, né? E aqui a gente quer colocar para vocês que somos um pouco, Deus é tão misericordioso e diante do seu amor infinito, nos permite, né, quanto casais, quanto famílias, sermos coautores, né, da formação daquele filho que ele criou e deu de presente para nós. Isso. Eu vou pedir para que você feche seus olhos um momento e peça que o Senhor envie o Espírito Santo sobre nós, para que tudo que aconteça durante todo esse momento que nós estivemos juntos seja inspiração do próprio Deus para falar com cada um de vocês. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale por nós, que o Senhor nos dê as palavras certas nos momentos certos, para que isso possa ajudar você na educação dos seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós, então, diante dessa situação de coautoria, né, nós precisamos entender que os nossos filhos, tudo, inclusive conosco, né, tudo que a gente trabalha aqui no presente e lá no futuro, é porque em algum momento nós precisamos fazer escolhas. E as escolhas, em geral, ela tem correlações, né, com tudo aquilo que nós passamos lá no passado. E como funciona a nossa mente? A nossa mente, quem já assistiu o filme Divertidamente, pode entender isso melhor, porque lá no filme diz, mas a gente vai fazer uma nova live, possivelmente na quinta ou na sexta, para falar com detalhes, com riquezas de detalhes, como a gente fez no livro de Eli, a gente vai fazer nesse filme Divertidamente. Mas lá explica exatamente como funciona a nossa mente.
A nossa mente, ela funciona a partir de emoções de forte impacto, né, que nós passamos durante o dia, ou as mais recentes. As mais recentes considerando mais próxima do sono, né? Então, pensa, a gente até vai dar um exercício no final para vocês para fazer fechar com todo o sentido. Mas se durante o dia eu passei por um processo de forte impacto emocional, isso vai ficar na nossa memória de consciência, né? E aos pouquinhos ela vai indo para o inconsciente. Mas toda vez que a gente precisa fazer escolhas, é lá do inconsciente que a gente resgata aquilo que vai fazer mais sentido para a gente fazer escolhas. Olha só, e é justamente por isso que nós viemos falar sobre essas situações, para que os nossos filhos, né, possam emocionalmente estarem estabilizados e equilibrados, para que lá no futuro eles possam fazer as escolhas mais próximas do correto, mais próxima do projeto do plano de Deus possível. Quais de nós, possivelmente quase todos, falam assim, olha, eu só gostaria de ter 15 anos hoje se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje. Senão eu não gostaria de voltar aos meus 15 anos. Por que a gente diz isso? Porque, lembra que eu te falei? Todas as escolhas que fazemos precisam ter relevância às situações que já passamos no passado. Porém, quando a gente tem 15 anos, porque é tão pesado e mexe tanto com a gente? Justamente porque nós ainda não tivemos muitos momentos na vida. E muitas vezes a gente precisa fazer escolhas da qual a gente ainda não passou por momentos que possa nos ajudar a fazer, então, fazer aquele momento, né, valer a pena. E aí aquilo se torna pesado para a gente. E é por isso que nós precisamos, então, da ajuda e do apoio dos nossos pais. Só que a gente só vai conseguir estar ao lado dos nossos filhos se nós mostrarmos que somos parceiros e não julgadores, né? A gente precisa mostrar para eles senso de justiça. Lembra que lá na outra formação que a gente deu no nosso último encontro, a gente falou do senso de justiça, que toda vez que nos sentimos injustiçados, a gente acaba tendo dificuldades de correlacionar, e isso pode trazer sérios impactos emocionais negativos e, inclusive, trazer traumas. É por isso que nós precisamos ter cuidado. O Wagner vai passar aqui alguns passos, algumas recomendações importantes na hora do relacionamento, na hora da educação do filho, para que a gente não gere traumas e, ao contrário, a gente traga momentos especiais e que as escolhas deles, além de ser assertivas, possam ser felizes e leves. Isso. E você tem caneta e papel aí, vai anotando isso, né? Depois você conversa com o seu marido, né? Ou seu marido está assistindo, conversa com a esposa, ou está os dois aí, depois vocês, né, conversam entre si sobre se essa situação que a gente vai abordar aqui agora já está acontecendo na vida de vocês, né? E que precisa de uma mudança com uma velocidade tremenda aí, né? Sim, porque passado resolvido é futuro decidido, tá? Isso. Então é isso que a gente precisa trazer. E a gente precisa entender que nós, né, num relacionamento e em escolhas da vida, a gente vai ter crítica negativa, emoções e rejeições. Concorda? Que nesse período de formação de nossos filhos, muitas vezes eles vão sentir rejeitados, criticados e ainda vão ter emoções de forte impacto. E é nisso que nós vamos entrar agora. Isso. Então, e o que é se educar, né? Algumas pessoas têm dúvida, né? Porque às vezes acho que é o professor que deve educar, quem que deve educar, a avó que deve educar, né? Até a gente assistiu um filme sobre traumas, onde na primeira parte do filme
A avó mandava em tudo, a avó decidia o que o neto ia comer, que não ia, quando ia cortar o cabelo, quando não ia, quando deveria ele sair com os pais, quando não ia, né? Então, assim, foi passado a educação para os avós, né? E às vezes pode ser que por um certo tempo da sua vida você tenha tido um momento de trabalho ou algo do tipo e você não conseguiu educar nessa primeira infância, né? Então, o que é essa educação? O que é educar? Educar é colaborar com Deus nas obras mais importantes, que é formar o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, e não educamos os filhos para nós, mas para a sociedade e principalmente para Deus. Uma das coisas que a gente esquece da educação, né? Nós fica falando que a gente vai preparar o nosso filho para o mundo, vamos preparar o nosso filho para o mundo, e prepara mesmo. E chuta ele para o mundo lá, que ele se perde de uma forma que não consegue nem voltar mais. Porque a sociedade e Deus tem que andar junto ali, ó. Né? Não espere nada perfeito, mas tem que andar junto. Né? É assim que nós vamos educar nossos filhos. E não educamos nossos filhos para nós, né? Como eu disse, para a sociedade e para Deus. E outra coisa que eu sempre falo, né? Tem aquele ditado, filho de peixinho, peixinho é. Filho de peixe, peixinho é. Pois é. Eu falo para as pessoas assim, você quer conhecer os pais, observa os filhos. Eu trabalhei com um transporte escolar por 15 anos. 15 anos, levando filho de tudo quanto é tipo de gente que vocês imaginam. Então, eu trabalhei com transporte escolar 15 anos. E eu observava os filhos de todo mundo que entrava dentro do meu carro. E você poderia ter certeza, aquilo que o filho fazia dentro do carro era exatamente o reflexo daquilo que o pai ou a mãe fazia em casa. Exatamente. Desde as partes mais cabeludas, como a parte de sexualidade, onde a mente dele não está preparada para receber isso ainda, né? A mente da criança não estava preparada para receber isso ainda, e eles faziam coisas na frente das crianças, e as crianças reproduziam isso na escola, como até mesmo agressividade. Né? Tinha crianças que batiam em professores, né? O professor chamava a polícia chegava, a criança metia o cacete na polícia. Por quê? Porque escutou sempre do pai falar o quê? Polícia tem que apanhar, se polícia entrar aqui, eu tenho que descer o cacete. E aí o pai falava isso, talvez por uma brincadeira, porque estava perto dos amigos, e o filho reproduziu tudo isso na escola. Né? Então, filho de peixe, peixinho é. O que nós estamos sendo para os nossos filhos? Qual o reflexo que nossos filhos estão tendo da gente? Né? Observe seus filhos. A Cristiane, ela fala assim, nossa, eu olho o seu pai andando, que é o meu pai, né? Eu olho você andando, eu olho o Rafael, nosso filho, andando, os três andam igualzinho. Como que pode? Né? Porque um é reflexo do outro. Né? Lá em casa, quando eu estou na casa do meu pai, minhas irmãs ligam, quando eu atendo, ela já fala, benção, pai, achando que é meu pai, até a voz é igual, né? Até a voz é parecida. Então, por quê? Nós vamos pegando o jeito. Se você vê eu falando com você aqui dessa forma que eu estou te falando, e eu desligar a imagem aqui e eu colocar meu pai aqui para falar, você vai falar, é o Wagner que está falando aí. Né? Até a Cristiane confunde. Casada comigo com tanto tempo. Quantas vezes ela não ligou na casa, ligou pro meu celular, eu estava ocupado, pedi pro meu pai atender, meu pai atendeu, ela falava, seu amor, você não esquece de comprar pão, não esquece de comprar alguma coisa para nós, porque até ela confundia, mas é justamente porque eu sou reflexo daquilo que eu aprendi com meu pai. E que bom isso, né? Que bom que eu pude aprender algumas coisas com meu pai, e coisas boas, né? Mas o que nós pais estamos ensinando para os nossos filhos da nossa casa? Só que se você não tem uma identidade marcante para o seu filho, ele vai começar a pegar o quê? Os trejeitos de pessoas que ele admira. De repente, uma avó, uma tia, madrinha, professora, vizinhos, seja lá quem for. Então, assim, é importante, sim, que ele também se inspire, que ele também goste, né, de professores, avós, tias, né, e traga, inclusive, compartilhe com você, né, as situações para você realmente
poder dosar e também dizer se está certo ou errado. Mas é importante que a decisão final seja a sua e não de outras pessoas, porque às vezes a gente olha e fala, nossa, essa criança parece que está tão agressiva, mas parece que a mãe não é assim. Porém, o que acontece? A mãe, ela realmente não é. Só que ela também não é presente na vida da criança. Ela fica a semana toda trabalhando e deixa o filho com quem? Com a avó, com a tia, com alguma babá. E essa criança está pegando os reflexos desta pessoa. Sim. Porque ela não tem a presença marcante da família. Então, vamos começar com as recomendações. Número 1, anote aí. Não briguem nem discutam na frente dos filhos. Que difícil, né? Quando vem ali o sangue sobe para a cabeça, você joga sapato, joga o copo, joga tudo. Se puder, você joga até sua sogra em cima do seu marido, né? Porque você não aguenta, mas isso daí é um reflexo que você vai passar para o seu filho. Lembra que eu falei para vocês? Uma conta por alto, mais ou menos, eu acredito que eu devo, nesses 15 anos, ter passado mais ou menos com umas 1.500 crianças de diferentes casas na minha vida, quando eu trabalhei no transporte escolar. Mais ou menos 1.500 crianças, sem contar aquelas outras que nos adotavam pela escola quando a gente ia buscar essas crianças e elas não viam a hora da gente chegar. Porque a gente acolhia elas com muito amor, com muito carinho, né? E eles tinham um respeito muito grande comigo, com a Cristiane, né? Trabalhei com a minha mãe, trabalhei com outras pessoas, né? E sempre com essas pessoas eu falava assim para elas que elas tinham que respeitar as crianças, amar, né? Tinha que corrigir, mas sem agressão, sem humilhação, e se dedicar. Então eu explicava tudo isso para eles. Então, assim, quando eu ia trabalhar, era uma alegria, né? Eu fazia uma festa com eles dentro do meu carro, né? Por isso, quando eu falo pro pessoal assim, quando você for trabalhar, vai com alegria, né? Não vai com tristeza, né? E eu ia mesmo, realmente. Então, vocês imaginam, mais ou menos 1.500 cabecinhas diferentes durante esses 15 anos, eu pude conhecer, e dessas 1.500 cabecinhas, 3.000 cabeças diferentes entre pais e mães, que eu pude conhecer, e avós, né, que cuidavam dessas crianças, e quais os ensinamentos que elas davam. Então, o primeiro ponto que a gente coloca aqui, não briguem nem discutam na frente dos filhos. Tudo que você faz, seu filho pode ser um santo a vida inteira. Uma discussão que você deixou escapar na frente dele, ele vai refletir. Lembra que a gente falou sobre os traumas? Né? A gente falou no primeiro encontro. Justamente isso vai acontecer com ele. Vai criar um trauma nele e ele vai querer. Então, o que pode acontecer? Toda vez que acontecer a situação que aconteceu, pelo qual o marido e a esposa brigaram, ele vai refletir da mesma forma que vocês fizeram. Ou com pancadaria, ou com palavrões, né? Ou com xingamentos, qualquer outras coisas. Assim, é até importante que vocês anotem. Pessoal do YouTube, se tiver muito ruim, né? Como a gente não consegue ainda colocar o chat ativo, porque nós não temos 1.000 inscritos, né? Qualquer coisa vocês escrevem aqui no YouTube pra gente. Entra no link do YouTube, do Facebook, escreve, depois volta pro YouTube e vocês, né, vão nos informando, porque pra gente tá tudo bem, pra gente a transmissão tá perfeita. Caso não esteja, vocês falem, tá? Lembrando agora, todo transtorno precisa saber a origem. Todo transtorno, toda ansiedade, toda depressão, todo trauma, para que a gente possa cuidar e curar, eu e o Wagner, como profissionais coaches, toda vez que vem uma necessidade de cura, nós precisamos voltar, regredir lá atrás, não necessariamente quando criança, mas pode ser desde a barriga da mãe, e vindo, e vindo, e vindo, em algum desses momentos lá atrás, né, houve algum trauma, foi lá. E aí a gente, para resgatar essa origem, então assim, cuidado com o que vocês fazem, porque tudo isso pode virar uma origem, só que descobrir que aquele momento da origem, né, precisa ser cuidado, quando ele tiver 30 anos, pensa, ele vai viver esse tempo inteiro sofrendo, e depois para resgatar isso dá uma trabalheira danada. E às vezes ele nem vai saber resolver essa situação, achar alguém que realmente possa ajudá-lo nesse sentido. E todas as vezes que de repente
é o pai que causou nele uma má impressão, ou a mãe, isso em vários momentos de decisões, quando essa mentalização vir à tona, ele vai ter dificuldade de fazer as escolhas adequadas, sempre, sempre. E é como aquela criança que faz xixi na cama até os 12, 13 anos, já viram isso? A criança que ela vai fazendo xixi na cama e não para mais, e fica até os seus 12, 13 anos, e você não sabe, porque você dá uma educação boa, você não sabe o que aconteceu, né? E às vezes muitos traumas aconteceram dentro da barriga dela, né? Que fez com que isso daí refletisse futuramente. A Cristiane tem um medo tremendo a respeito de sapo, né? Por quê? Porque na gravidez, a mãe dela uma vez contou para ela que ela entrou numa casa de praia e uma... Não, foi na minha casa na mesmo. Casa dela, isso. Minha mãe entrou em trabalho de parto, né? Justamente porque o sapo pulou na barriga dela, ela ficou com muito... Ali a bolsa dela, as contrações começaram a acontecer. Isso foi à tarde, quando foi à noite eu nasci. Então, para ela sentiu só um susto. Mas naquele momento, lá dentro, quanto feto, esse medo ficou no meu inconsciente, foi transferido para mim. E você vai perceber que todas as vezes, até hoje, mas que seu filho, as nossas amígdalas, ela traz um momento ela traz um impacto muito forte com o nosso cérebro, porque nós precisamos pensar para falar, né? E muitas vezes, quando acontecem reações, a gente já quer até falar, mas não diz. Quer gritar, mas não grita. Muitas vezes é legal até que você grite, porque na hora que você trava a sua amígdala e que você não grita, que você trava, é a hora do profundo medo ou do profundo impacto emocional. E é exatamente essa hora que ele tem uma ligação forte com o seu consciente e manda para o seu inconsciente e te paralisa diante de algumas situações. E é por isso que muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu tirei carta. Eu fiz as 10, 12 aulas, eu não sei mais, porque eu tirei carta, não vamos falar quanto tempo atrás, há 20 anos atrás. Fiz todas as aulas que deveriam. E por que eu tenho tanto medo? Eu sei que é só soltar, né, mudar marcha, eu sei fazer tudo. Por que eu tenho medo? Porque em algum momento da sua história, né, por algum motivo, você travou. Mesmo você tendo todas as informações, você travou. E que você não faça isso com seu filho. Muitas vezes você vê, poxa, eu tô falando tudo bem, que às vezes é um processo de formação, mas já passou o processo de formação e seu filho não absorve a informação, vamos conversar. Vamos buscar a origem porque ele trava. Por que meu filho não aprende a ler com 10 anos de idade? Né? Se ele não tem nenhum problema neurológico, ele é, digamos que, né, tudo ok, mentalmente, né? Então, por que ele está travado? Em algum momento a professora é bacana, você já contratou pessoas para ajudá-lo, você dá todo o suporte e ele não aprende. Todo medo paralisa. Então nós precisamos entender, ok? Bom, então o primeiro item, anotaram aí, não briguem nem discutem na frente dos filhos. Segundo item, tratem todos os filhos com igual afeto. Sempre que possível, tenha mais de um filho. A criança cresce com os outros irmãos e aprende o que quer partilhar, né? Então, quem tem mais que um filho aí na sua casa, tratem todos iguais, né? Porque às vezes tem esse negócio, né? Ah, eu gosto mais daquela ali, porque ela é menina, era meu sonho ter menina, ou então eu gosto mais do menino, porque era meu sonho ter menino, né? Então eu sonhava em ter um menino, não esperava a hora de nascer e acaba deixando o outro de lado. E aquilo ali vai criando um bloqueio na outra criança, a ponto dela querer. Sempre, você já viu que quando você gosta de mais de uma criança, a outra você cada vez vai odiando mais? Por quê? Porque ela vai fazendo cada vez mais atrocidades para chamar a sua atenção, para dizer assim, mamãe, eu tô aqui, papai, eu tô aqui, né? Para você falar para ela assim, ô meu filho, eu tô te enxergando, né? Eu te vejo. Então, assim, por que ela apronta tanto? Justamente
porque ela quer chamar a atenção, porque você só está olhando para um lado, não está olhando os dois lados ao mesmo tempo. E dependendo de como você tem esse relacionamento com os filhos, um relacionamento bem aberto, os filhos até falam, você gosta mais do fulano do que esse cano. Uma vez na casa da minha mãe, a gente até fez uma brincadeira, claro, né? Eu não acredito que minha mãe tenha preferência por um ou pelo outro, né? Mas a minha irmã caçula falou assim, nossa, o Wagner tá aqui, a mãe faz o pão, a mãe traz o queijinho, traz presunto, né? Traz tudo que ele gosta aqui no cafezinho. Aí eu chego aqui, não sobra nada, né? Não tem nada para mim, acabou tudo, né? É uma brincadeira, claro, né? Isso não era verdade. Mas são coisas que, assim mesmo na brincadeira, você pode observar que, às vezes, dentro da sua casa, um ou outro está fazendo também, né? Dentro da sua casa. Então, 2, tratem todos os filhos com igual afeto. Sempre que possível, tenha mais de um filho. Então, na verdade, é claro que em alguns momentos da nossa vida, no dia a dia mesmo, alguns requer mais atenção. Não sempre o mesmo, né? Mas sempre tem algum que precisa. Então, por exemplo, suponhamos que seu primeiro filho esteja doente naquele dia, tá com febre e por uns 2, 3 dias precisa de uma atenção maior. Isso precisa ser dito para os outros, né? Quando você percebe, por mais que eles estão vendo que a criança, o irmão está precisando de atenção, você precisa dizer. Você precisa dizer, olha, né? Por exemplo, aqui em casa, suponhamos, a Beatriz hoje, pessoal, ela não está muito bem e a mãe precisa de uma ajuda. Ou a gente vai ter que dar uma atenção especial esses próximos dias para a Beatriz. Vocês me ajudam? Né? Nova, acabou de nascer, é a mesma coisa. A gente até brinca aqui em casa, porque a Caroline, quando o Rafael nasceu, ela tinha 2 anos, foi no mesmo mês, aqui são todos programados, todos nascem no mesmo mês, todos de 2 em 2 anos, enfim. Então, assim, ela fez no dia 30 de março, 12 dias depois o Rafael nasceu, então, né? E aí eu comecei a explicar. Então, até hoje, quando chega a hora deles tomarem banho, porque a Caroline gritava quando chegava a hora do banho, eu falava, olha do banho. Aí ela brincava, banho, lelê, né? Ela brincava. Daí ela já começava a tratar, ela arrumava a toalha, ela arrumava as coisas, né? E até hoje eles querem fazer isso. Então a gente precisa, sempre que um precisa de mais atenção, é semana de prova do Rafael, eu vou ter que explicar para os outros, pessoal, essa semana é prova para o Rafael, vamos todo mundo se concentrar e ajudá-lo. Semana que vem é da Carol. Pessoal, essa semana toda a atenção é para a Caroline, ela precisa de atenção. Então, ela vai ter o prato preferido a semana toda, ela vai receber comida lá o café na cama, a gente vai ajudar ela a estudar para que ela consiga atingir as expectativas de nota na outra semana, e assim vai. Nós precisamos mostrar para eles, né? É semana do aniversário de um. Então, essa semana é a semana do aniversário, por exemplo, da Beatriz. Gente, essa semana inteira a gente vai se... Vocês entenderam por quê? Porque assim todos se sentem amados. E aí eles não conseguem, às vezes, cair a ficha que você está dando uma atenção por conta da necessidade daquele. Precisa dizer, tá bom? Isso. E só mais um ponto, que quando eu falei, trate seus filhos iguais, e se possível, tenha mais um filho, se possível for a situação sua permitir, tenha, porque a criança, toda criança, ela nasce egoísta. Então, ela nasce tudo é para ela. O que acontece? A mãe, ela nem dorme por causa da criança. É ou não é? A mãe não passa noites em claro para dar mamar para a criança chorou porque tá suja, a mãe já vai na hora trocar, a criança está com fome, a mãe já vai na hora dar o que comer. Então, na primeira infância ali, a mãe vai criando ela egoístamente, né? E ela vai crescendo, achando que tudo é para ela, porque exatamente ela precisava de uma atenção, né? Porque ela não sabia fazer nada sozinha, ela não se mexia, não sabia andar, não sabia falar, então você acabou fazendo tudo por ela. E nesse de você fazer tudo por ela, ela foi criando uma criança egoístamente. Tanto é que muitas pessoas, quando tem um filho só e coloca o filho na escola, você pode observar que ele tem uma dificuldade tremenda de partilha.
né? Não quer dividir esse lápis é meu, não é seu. Ah, não pode dividir a borracha, porque essa borracha é minha, não é sua. Não posso dividir o lápis de cor. Por que tudo isso daí? Justamente porque ela não aprendeu isso, ela não tinha mais criança dentro de casa que ela pudesse dividir, né? A criação da minha primeira filha com a minha segunda filha foi diferente. Por quê? Porque na hora que nasceu a segunda filha, a minha primeira filha, ela teve esses sintomas, né, de perda, né? Ah, a mãe vai gostar mais dela do que de mim, o pai vai mais. Por quê? Porque quando nasce uma filha depois da primeira, você tem que dar total atenção, porque não sabe de nada. E aí, aparentemente, parece que você está largando o primeiro filho, né? E na verdade não é isso, mas é porque ela precisa de uma atenção. Então a gente precisa fazer um equilíbrio de atenção, valorizar a filha que já existe e a outra que está nascendo, mas sem deixar nenhuma nem outra, e mostrar para as duas que as duas têm valor. É que é muito mais humano com o seu filho quando ele aprende em casa com você. Então, tudo aquilo que ele aprende, né, de questões de valores éticos, morais e sociais. Não estou falando de educação, formação pedagógica, tá? De aprender a ler e escrever, não. Estou falando de formação ética, social e moral. Então, assim, é muito mais fácil quando ele aprende em casa com a mamãe e com o papai. Claro, ninguém está falando que professores, o mundo, a igreja, seja lá com quem for, vai ser cruel com ele. Não. Mas é claro que é muito mais difícil aprender com o mundo. E se ele pode aprender esse senso de partilha dentro de casa, ele aprende com muito mais amor, com muito mais receptividade com os pais do que lá na escola. Entende? É por isso que a gente tenta, né, trazer para dentro de casa tudo aquilo. Então, dá para ter mais um filho? É bacana, porque você vai poder ensinar dentro da sua família esse espírito de partilha, de socialização, entende? Isso. Terceiro ponto, anotem aí. Tá anotando aí, né, pessoal? Comigo aqui, ó. Respira fundo aí. Vamos lá. Solta o ar. Isso. Oxigênio para o cérebro. Terceiro ponto, nunca mintam para uma criança. Nunca mintam. Você já ouviu falar assim, o homem do saco vai te pegar. Cuidado, hein? Ó o palhaço ali. E, ó, noite lua cheia, tem lobisomem, hein? Quem já escutou isso daí, hein? Principalmente na nossa infância. Né? Nunca mintam para os nossos filhos. Né? O que significava o homem do saco antigamente na nossa época? Era um homem que vinha mesmo, às vezes, em algumas ocasiões, até mesmo com um saco ou com algum carro, e pegavam e roubavam as crianças para se vender no exterior. Né? E a gente mentia falando do homem do saco e botava um medo no tal de homem do saco, e aí, de repente, aparecia um homem na rua e dava uma balinha para seu filho e levava seu filho embora. Mas por que isso daí? Porque você não falou para ele a verdade. Quem é que estava recolhendo as crianças? Né? Então é muito importante a gente falar a verdade para as crianças. Né? Eu dei um exemplo aqui do homem do saco, mas diante de todas as outras, né? Pode ser que seu filho tenha visto alguma coisa a respeito de sexualidade e ele te pergunta algumas coisas que você vai ficar sem jeito. Né? E dependendo da idade da criança, você vai saber como conduzir essa situação para respondê-la. Mas, dependendo da idade, o cérebro da criança não está preparado para receber essa explicação agora. E aí, em vez de você mentir, diga a verdade. Fala assim, olha, neste momento, mamãe não pode dizer. Neste momento, papai não vai compartilhar isso com você. Espera só mais um pouquinho, que você vai ter idade para. Mas se eu esquecer daqui 1 ano, 2 anos, quando você fizer 8 anos, quando você fizer 9, 10, sei lá, você me lembra? Porque eu quero te explicar a verdade. Mas você é muito pequeno ainda para entender essa situação. Né? Você disse a verdade, você não mentiu e você não omitiu, você disse que vai dizer, só não está na hora. Então, assim, a criança, nós somos um conjunto, a nossa identidade é uma formação de um conjunto de habilidades nossa. Então, assim, ele entende que nós somos habilidosos,
nós somos motivacional, que nós só temos virtudes, eles não querem que a gente tenha defeito, eles não entendem que somos seres humanos passivos de defeito e que nós temos que ter comunicação. Eles vão cobrar essas 5 coisas, essas 4 coisas: habilidade, motivação, virtude e comunicação. Diante disso, né, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes eles nos cobram coisa que nós não sabemos, e é normal. E aí você precisa ser sincero, sem tirar a sua autoridade. Agora, mentir, jamais. Porque, olha, a palavra do Senhor diz: diga a verdade e ela vos libertará. Ao partir do momento que você conta uma mentira para sua criança, ele se sentirá preso com essa mentira e carregará isso para o resto da vida e vai ter problemas sérios a partir das suas escolhas. Essas mentiras podem os travar, os paralisar para o resto da vida. Tem pessoas que não pegam trem, tem pessoas que não andam sozinhas, tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento, tem pessoas que têm dificuldade de fazer escolhas profissionais, chega na época da vocação para escolher a faculdade certa, enfim, vários, fora outros tipos de problema, né, físicos que podem causar. Então, tomem muito cuidado com as mentiras que você diz, para que quando você não tem resposta. Sim. Ponto, anotem aí. Sejam pais afetuosos e atenciosos um com o outro. Lembra aquilo que a gente falou no começo lá? Filho de peixe, peixinho é. Então, seja um pai afetuoso com a sua esposa, a esposa com o seu marido, e assim também com os filhos, né? Participem das coisas que eles fazem, né? Dê atenção ao que eles falam, né? Quantas vezes o filho vem falar com você e você fala: espera só um minutinho, e esse minutinho volta. Só que na cabeça da criança, ela tá lá guardando o seu minutinho. E o que ela entendeu ali? Que o seu minutinho é 2 dias, 3 dias, e às vezes... que você esqueceu. Ou que você esqueceu. Então, ela vai crescendo, entendendo que ela pode fazer isso com as outras pessoas também. É um meio de fuga que ela vai entendendo que ela tem. Então, ela vai falar para a pessoa, quando tiver algum desafio para ela vai falar para a pessoa: só um minutinho, a gente já conversa sobre isso. E ó, dá no pé. É assim que casal, depois de casado, se separa. Só um minutinho, sai fora, nunca mais volta. Né? Outro dia eu vi... Sabe por que muitas mulheres, inclusive, são impacientes e quando o marido fala só um minutinho, eu já vou arrumar a torneira, ou só um minutinho eu vou fazer tal coisa. E se esse um minutinho durar 2 dias, já é motivo de briga, porque lá atrás a mãe e o pai dela dizia para ela só um minutinho e não vinha mais. E ela perdeu a paciência desse um minutinho. Exatamente, criou um trauma, né? E por isso que hoje a esposa, o marido, às vezes age assim, totalmente sem tolerância, né? Então, assim, não deixe seus filhos crescerem dessa forma, né? Já a gente vai falar sobre, até deixei anotado aqui, sobre primitivo ou planejado, né? A educação primitiva ou planejada. Já, né? Justamente isso, né? Antigamente a gente tinha uma educação meio que primitiva, porque era meio homem das cavernas mesmo, né? Os pais quase não falavam com a família e a mãe tocava a casa e o pai saía para trabalhar, acabou. Hoje é totalmente diferente, hoje a situação é diferente, a educação mudou hoje, né? Com vários, claro, nós temos várias qualidades que nós buscamos dos nossos antepassados, mas muita coisa mudou. Hoje o pai participa mais da família, hoje o pai conversa com seus filhos, a mãe sai para trabalhar, ou não é? Quantas mães estão aqui que não saem para trabalhar? Naquela época ela não podia a mãe sair para trabalhar, a mãe ela era dona de casa, ela tinha que ficar em casa. Então, muitas das vezes a gente recebeu essa educação e quer passar essa educação para os nossos filhos hoje, sendo que a realidade é totalmente diferente, né? Então, assim, seja afetuoso com seus filhos, seja atencioso com seus filhos, né? Converse com eles. Às vezes minha filha hoje mesmo, ela falou: seu pai, balanceu aqui na rede,
E eu tava lá todo sujo, meio, não tava me preparando, tava atrasado e tal. Aí eu fui lá e balancei ela na rede. Porque o que ela queria não era que eu ficasse 1 hora balançando ela na rede. Ela queria que eu soubesse que ela estava ali. Então ela falou, pai, balança na rede, como quem diz assim, ô pai, eu tô aqui, você tá me vendo? Entendeu? Então o que eu fiz? Fui lá, balancei a rede bastante. Aí ela percebeu que eu vi que ela estava ali. Pronto, acalmou. Não precisou ter mais problema nenhum. Porque às vezes a gente, nós mesmos, fala, nossa, a criança agora, quando a criança vem para você, ô pai, o que você achou aqui do meu desenho? Ela não quer que você escreva um livro do que você achou do desenho dela. Ela quer só saber que você sabe que ela está ali, que a sua criança, que o seu filho está ali. Então olhe para ela, olhe nos olhos dela, olhe o desenho dela, se interesse, seja feituoso, né? Feituoso. Olhe, nossa, olha que desenho. Eu dou até palpite nos desenhos dos meus filhos aqui. Quando eles vêm mostrar algum desenho aqui, eu falo, nossa, ficou muito boa essa pintura aqui, hein? Eu olho assim alguma coisa e falo assim, nossa, você não tinha régua, não? Ontem eu fiz isso com meu filho, né? Ele fez lá o número 1. Aí eu falei assim, nossa, pintou muito bem, mas não tinha uma régua aqui, não? Aí ele falou assim, eu não tenho régua, pai. Eu sei que ele tem régua, mas ele queria que eu fosse procurar uma régua, que eu me interessasse mais. Aí eu falei para ele, ó, vai lá na segunda gaveta do escritório do papai lá, tem uma régua lá, pode pegar aquela régua lá para você poder desenhar com a régua. Nossa, mas a sua régua, pai? Falei, você pode usar minha régua. Nossa, aquilo ali para ele, meu, uma régua simples, mas era a régua que estava sob o meu poder. É como se eu estivesse dando ali para ele ali algo assim de ter importância minha, que estava guardado nas minhas coisas e fazendo com que ele participasse daquilo também. Então participe da vida do seu filho, né? Seja interessado pelas coisas que ele fala. Quinto ponto, haja confiança e certa camaradagem entre pais e filhos, incutindo neles responsabilidade para a vida, né? Às vezes é muito importante a gente colocar também algumas responsabilidades para eles, né? Vai incutindo aos poucos ali, né? Ah, lá em casa a empregada faz tudo. Que tipo de criança que você está criando? Né? Por mais que haja empregada, faz ele arrumar a cama dele, né? Claro, tudo com tudo aquilo que a gente falou, né? Sem agressão, com amor, né? Mas ensine para ele esse tipo de coisa, né? Incute nele algumas responsabilidades, né? Aqui eu falo que todo mundo aqui em casa aprende a fazer o primeiro arroz com 6 anos de idade. Aí você fala, nossa, 6 anos de idade fazer um arroz. Eu falei, todo mundo aqui aprende. Quando dá 6 anos de idade, eu levo eles para a cozinha. Eu falo, ó, aqui é assim que funciona, é assim. Jamais você vai acender um fogo se o papai e a mamãe não estiver aqui, né? Mas você pode fazer assim. Passo a passo, a metodologia já vai incutindo dentro da cabecinha deles. Sim, né? E você vai colocando um senso de responsabilidade na vida deles. É bastante importante que eles entendam que eles são capazes, e isso faz muito bem. Inclusive, né, a crítica, a gente costuma dizer que a crítica boa, que gera efeito, é a crítica sanduíche. Se você não conhece, agora você vai conhecer. É aquela que você elogia, você critica e você elogia. E isso é legal até quando você faz, né? Se você for um chefe, você pode fazer com a sua equipe, você pode fazer com o seu marido, com sua esposa, você pode fazer com qualquer pessoa nessa vida. Então, por exemplo, na questão da régua, você viu? Nossa, que bacana, que iniciativa legal. Mas e que tal você fazer com régua? Primeiro você elogiou. E que tal você fazer com régua? Tá bonito, mas vai ficar melhor. Aí você já criticou, e eu ainda te empresto a minha régua, porque eu sei que você vai cuidar da minha régua e vai sair um bom desenho, porque você é caprichoso. Você viu? Eu elogiei, criticou e elogiou. Acabou. E deu uma solução, né? Porque às vezes a gente confiou que ele pode fazer. Olha só quanta coisa aconteceu num simples emprestar de uma régua, numa simples atenção com a criança, na cabecinha daquela criança. Veja o que aconteceu com ela. E isso aqui eu ia deixar para o final, mas é pertinente que eu fale isso agora neste momento. Ensine eles normas de boa educação, né? Você abriu, feche. Você quebrou, arrume. Você sujou, limpe. Né? São normas de boa educação que você vai formando o caráter do seu filho.
Né? Ah, não, se eu ensinar meu filho a arrumar, vai ser um lixeiro quando crescer. E que vergonha que é de ser um lixeiro, se ele decidir isso para sua vida. Você está tirando a dignidade de um lixeiro e já ensinando o seu filho não valorizar o lixeiro. Mas se o lixeiro não passar na sua rua, você vai sentir falta dele. E sabe o que vai acontecer? Outro dia eu vi um cara aqui reclamando para mim na porta da minha casa, todo sujo. Falou assim, e era justamente o lixeiro, hein? Eu estava colocando meu lixo na rua, na hora que eu escutei o caminhão descendo, geralmente a gente faz isso, né? Escuta o caminhão e corre lá para levar o lixo. E aí eu estava levando meu lixo, e o lixeiro veio assim, olha aqui, moço, que fizeram comigo. Olha só. Falei, o que foi isso aí? Ah, eu estava passando, recolhendo um lixo, e a dona veio ali, catou a melancia toda estragada e jogou em cima de mim, por cima do muro. Eu não sei se ela fez por intenção ou não, eu até falei para ele, falei assim, não, provavelmente ela nem viu, né? Acho que a pessoa nem te viu. Mas se foi uma criança que foi criada com ódio, justamente dessa situação que eu falei para você a respeito do lixeiro, ela tenha feito justamente isso para provocar algo nele, para maltratar, para menosprezar, né? E naquele momento ela colocou tudo aquilo para fora, viu o caminhão do lixo, talvez na cabeça dela, lixeiro é ruim, lixeiro é sujo, lixeiro colhe só coisas ruins, então toma aqui para você, entendeu? Então é justamente isso que nós vamos discutindo dentro da cabeça de cada uma das nossas crianças. Sim, isso precisa ser muito bem feito, né? Quando você dá uma regra, precisa cobrar, e se não fez direito, tem que conversar dentro da crítica sanduíche, mas precisa conversar. E isso vai fazer muito bem. Por quê? Porque a criança, gente, não é ruim para ela. Porque a criança sabe jogar bola, ela sabe brincar disso, brincar daquilo, jogar videogame, né? Então, ela é capaz de arrumar uma cama. E arrumar bem feita, né? Esticar o lençol adequadamente, dobrar direitinho, fazer as trocas de fronha, enfim, tudo isso. Tirou a roupa, não precisa deixar jogada no chão, sabe aonde tem que colocar se está suja, sabe aonde tem que colocar. Se você abrir a gaveta das crianças aqui, são impecáveis, desde o menino, da menina, desde a pequenininha até a mais velha. Às vezes, quando eu vejo que está começando a dar uma vacilada, eu já falo, gente, acho que está precisando a gente, né, tirar o dia para dar a organização, já vamos aproveitar para tirar aquilo que a gente não está usando, para eles aquilo que dá para a gente continuar usando, aquilo que dá para a gente doar, e doar é aquilo que a gente não está usando, né, nos últimos 6 meses, 1 ano, mas que está em perfeita condição, mas se você não está usando, doa, tem outra pessoa que vai querer, tem coisas que não dá nem para doar, tá tão ruim, tão usado, tão gasto, tão rasgado, que a gente não vai doar, né, gente? Exatamente. Então tem que ter esse bom senso, a e gente você tem que explicar isso para o seu filho. E a gente doa as coisas, meus irmãos, daquilo que não nos serve mais, mas não daquilo que não serve para ninguém usar, e aí você dá aquilo ali, um pedaço de pano, o que a pessoa vai fazer com aquilo ali? Tem coisa que eu não tenho coragem de dar. Sabe o que eu faço? Eu coloco lá na porta lá no portão da minha casa. Eu deixo ali. É que tem algumas situações que a pessoa tá tão necessitada que mesmo aquilo ali não servindo para doar, a pessoa acaba pegando, porque a situação dela tá aqui aquilo. Né? Mas não algo que você fala assim, ó, eu tô aqui e toma isso aqui para você. Né? Então, assim... Não é porque tá velho, é porque você não tá usando mais. Exatamente, porque já não serve, porque você já passou do peso certo. Porque você comprou outra e resolveu usar aquela nova e não quer mais usar aquela mais antiga, mas ela está em perfeito estado. Tá? E você tem que ensinar isso pro seu filho. Um dos pontos que é um dos mais difíceis dentro da casa, mas é o que bloqueia. E agora eu vou falar de filhos já mais adultos, filhos jovens, de 15 anos, 14 anos, 16 anos, 20, aqueles filhos que vivem na sua casa ainda aí, tá cheio de barba na cara já, né? Então, 6º ponto, recebam bem os amigos dos seus filhos, mas não permitam gastos inúteis. Olha só, recebe bem, mas não deixe eles fazer aquela algazarra que eles não merecem, não, a casa é sua, né? E a casa é sua. Aqui em casa eu falo com eles, né? Enquanto vocês viverem debaixo do meu teto, as regras são minhas. Não é quando você for até de 18 anos, for maior de idade, não. Enquanto viver debaixo do meu teto e depender de mim para sobreviver aqui, ter um teto para morar, as regras são minhas, né? Então, você, claro, você tem que deixar bem claro isso, pai e mãe,
dentro de um limite de respeito para eles, mas que eles saibam que ali quem manda são vocês, né? Mas recebam os amigos deles, né? Não faça com que eles saiam da sua casa. Isso é pior, porque você não conhece o amigo. Que amigo é esse? De repente apareceu com um amigo lá, quando ele está debaixo das suas asas ali, você está vendo que tipo de amigo que é, o palavreado que ele está utilizando, qual o vocabulário dele, né? Esses dias eu fui conversar com a minha filha, eu falei assim, Fia, o seu vocabulário está baixando, o que está acontecendo aí? Né? Qual tipo de amizade que você está tendo? É o contrário, é você que tem que levar o seu vocabulário para essas pessoas, e não você se rebaixar o vocabulário delas, né? Então, assim, é bom que a gente observe esse tipo de coisa, né? De repente, você está criando seu filho de uma forma, de repente ele está falando algumas coisas, opa, está falando diferente, né? Às vezes, eu vou fazer alguns encontros com jovens e com os pais, e aí eu pergunto para eles assim, pais, você sabe qual que é o cheiro dos seus filhos? E eu pergunto para vocês aqui agora, vocês sabem o cheiro dos seus filhos? Conhecem seus filhos? Né? Por acaso, quando seu filho chega de noite, de madrugada, vai acabar a pandemia. Logo ele vai querer sair para algum barzinho ou algo do tipo. Você conhece o cheiro do seu filho? Para saber se ele está drogado, para saber se ele está bêbado, para saber em que situação ele se encontra quando entra dentro da sua casa. Olha, outro dia, minha filha chegou em casa e ela estava cheirando churrasco, mas ela tinha dito que ia na casa do namorado. E aí, ela chega, ela me dá um beijo, e aí eu senti o cheiro. E aí eu falei para ela, tá tudo bem? Ela falou, tá. Eu falei, onde você tava? Eu tava lá na casa do Gabriel. E tava tudo bem? Tá tudo bem com o Nil, com a Júlia, que são os pais dele? Tá. Eles estão bem, hoje fizeram até um churrasco lá, tal. Então tá bom, ótimo. Boa noite, vai descansar, toma um banho, você tá cheirando churrasco, né? Então, olha só, né? Então você vai conversando e vai sabendo das coisas, né? Porque de repente ela chegou com um cheirinho de churrasco e a gente foi partilhando e eu cheguei nesse consenso, mas ela poderia estar cheirando cigarro, ela poderia estar cheirando maconha, ela poderia estar cheirando narguile, ela poderia estar cheirando pinga, ela poderia estar cheirando algum cheiro de prostituição. E aí eu saberia, porque eu conheço o cheiro da minha filha. E qualquer cheiro que não for o da minha filha, eu vou ter que conversar com ela. Claro que numa boa, como eu fiz, a gente vai jogando devagar, até que a gente, né, talvez tenha que tomar uma conversa um pouco mais, né? Mas naquele momento você precisa conversar e ser parceira da sua filha. Então o cheiro também diz muita coisa. E se você não tem esse contato, né, essa conexão, você não tem isso com seus filhos, comecem a ter. E como que você vai julgar os amigos dos seus filhos, sendo que você não os conhece, se você não permite que eles entrem dentro da sua casa? É difícil até para você ter argumento para falar com o seu filho. Isso nós vamos falar agora no 7º ponto, sobre ter argumento. E aí o filho acaba engolindo a gente nas palavras, por quê? Porque você não conhece, não sabe quem é, não sabe quem são os pais, não sabe de onde que é. Né? Uma vez minha filha trouxe umas amigas dela aqui, eu falei, quem que são essas meninas aí? E elas têm pai, têm mãe? Não, elas moram aqui perto? De onde que elas são? Nossa, uma infinidade de perguntas. E toda preocupação. Por que uma preocupação? Porque ela é menina, ela trouxe amigas meninas e eu sou homem dentro da casa. Então, dependendo da índole de cada uma dessas meninas, eu não sei o que elas vão falar lá fora de mim. Olha só o perigo de ter um homem e entrar outras meninas dentro de casa. Então, por isso que eu quero saber quais são os tipos de amigos que nossos filhos estão trazendo dentro de casa, para que depois não tenha um mal entendido. E aí, até explicar que focinho de porco não é tomada, meu amigo, já era, hein? É tarde demais. Então, conheça os amigos dos seus filhos, né? Não bloqueie eles, não bloqueie seu filho. E não permita gastos inúteis, né? A minha filha, ela trabalha já, e eu pego no pé dela. Falo assim, não tá torrando tudo isso daí com um shopping, não, né? Só lanche, shopping, como que tá? Como está a administração financeira sua? Eu pego no pé dela mesmo para valer. Converso com ela, falo como que está sendo. Você recebeu tanto, né? Você tem algum plano para esse dinheiro? Qual que é o seu projeto de vida? Você está no último ano da escola, você pretende fazer faculdade?
É faculdade federal, é faculdade estadual, é faculdade privada? Como que é? O que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, você está pensando em casar, você é muito jovem, vai casar, não vai casar, então vai fazer o que com esse dinheiro? Né? Então, já vou mostrando a importância, né, para que ela não comece a fazer gastos inúteis e depois, quando ela se casar ou se ela for morar numa outra casa fora da minha casa, ela não se perca aí a vida dela financeiramente. Né? E depois acaba voltando para dentro da casa da gente de novo. Falando, ih, pai, não soube administrar o dinheiro, porque a gente um dia não pôde ensinar ela. Beleza? Então vamos lá, 7º ponto. E esse aqui vai ser um pouquinho, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse 7º ponto, sobre o que a gente vai falar dele, tá bom? Não repreendam e nem castiguem uma criança na presença de outros, indicando sempre o motivo do castigo. Então, nunca chame atenção, nunca humilhe seu filho na frente de outras pessoas. Você já viu criança sem vergonha? Que mesmo na frente de todo mundo, o pai tá lá gritando, moleque, isso daí não tem mais jeito, não sei o que lá. E ele sobe, ele pula, ele desce, ele pendura na janela do vizinho, e ele cai do chão, borracha, levanta de novo, né? E você não sabe o que faz mais, né? E você tá chamando atenção, ele não tá nem aí, porque um dia você fez isso com ele, né? E depois você fez a mesma coisa que ele fez, e aí ele acabou se tornando uma pessoa sem vergonha, né? E aí perdeu totalmente a vergonha, não quer saber mais disso. Então, não faça seu filho passar por esse tipo de humilhação, porque ou você pode criar um filho sem vergonha, ou você pode traumatizá-lo na frente de outras pessoas. E aí, você pode colocar um filho que não quer sair para lugar nenhum mais com você. Nós temos que entender que nós somos feridos quando não somos compreendidos. Isso mesmo hoje, na situação adulta. Mas isso é extremamente aflorado, né, nas crianças, quando eles não se sentem compreendidos. E muitas das vezes, por eles não terem alguns entendimentos, porque às vezes eles sabem que eles não podem fazer determinadas coisas, mas criança é tudo no pé da letra, mas com aquilo e não com outra coisa, né? Então, às vezes você fala, olha, não pode pular lá no sofá. Eles entendem que não pode pular no sofá de casa, mas eles não vão entender que não pode pular lá no sofá da casa da avó, né? E enfim, quando eles não são compreendidos. Então, quando você for chamar atenção, chame, né, de canto e explique para a criança. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque a palavra do Senhor sempre fala, né, que nós viemos com espírito de abundância. O Senhor fez todo esse mundo para nós. Teoricamente, apesar de não ser assim na prática, mas teoricamente, todo esse mundo foi construído para todos. Todos nós deveríamos ter acesso, né? E as coisas foram sendo mudadas ao longo do tempo. Então, dependendo de como você cria a criança, você vai começando a criar ela com o espírito de escassez e não com o espírito de abundância, né? E fora a questão da ansiedade. Então, assim, muitos nãos precisam ser dados, sim, mas precisamos saber como dar, porque na cabeça da criança tudo se é permitido. Eles não entendem que as coisas não podem ser. Quando eles nascem, né, achando que tudo lhe é permitido. E aí a gente vai precisando dar os nãos. Só que se a gente vai gerando muito não, sem as devidas justificativas, sem as devidas explicações, nós vamos criando eles com um espírito de escassez. E daqui a pouco esse mundo não é para eles. Sim. Esse mundo não foi criado para eles. A minha casa não é para mim. A minha família não é para mim. Então, eu não consigo mais me desenvolver, me desempenhar para mais nada, porque esse mundo não é para mim. Não necessariamente nesta ordem, mas inconscientemente é essa informação. Então, cuidado quando você vai dizer os nãos para o seu filho. Tem que ser muito justificado. E eu vou abordar justamente isso que a Cristiane está falando.
Como impedir que uma experiência perturbadora se transforme em um trauma, né? E aí existe duas situações de educação que eu falei para vocês, a primitiva ou a planejada. Então, uma situação desafiadora. Você faz comida lá para o seu filho e aí chama ele para comer e fala, não quero comer essa comida. E aí, diante dessa situação com seu filho, você tem que se fazer uma pergunta. Será que há espaço para negociar ou não? E fazer essa pergunta para o seu filho também. Né? Então você vai perguntar para eles, será que há espaço para negociar? Não. E aí você age primitivamente. Então você age com autoridade, faz ele obedecer, exige uma mudança assim drástica, imediata, porque ele tem que comer a comida. E aí qual é a consequência que vai ter? Vai causar no seu filho, primeiro, raiva, injustiça, são as coisas que entrou na mente dele naquele momento. Ele não foi compreendido. Raiva, injustiça, senso de incapacidade e de merecimento. Então, olha a consequência de você agir com autoridade primitivamente com seu filho. Outra forma, papai não pode negociar. Você precisa comer, senão você vai desmaiar. Você precisa dos nutrientes. E aí você vai explicando toda a verdade para ele, do porquê ele precisa comer. E aí se ele continuar insistindo, né, que não quer, você vai falar, então me justifica. Isso. Qual é a consequência de você tentar negociar com ele falando a verdade? Ele não vai gostar. Não vai. Mas talvez ele vai compreender. Né? Talvez ele não goste, mas talvez ele compreenda. Então ele vai comer porque ele sabe que precisa de nutrientes, mas não estava querendo comer naquele momento porque ele queria assistir o desenho que estava passando na televisão. São duas situações diferentes. Outra situação, sim, tem como negociar. Você terá que envolvê-lo e negociar e criar uma solução para o problema. Então você vai envolver ele, vocês dois vão decidir junto como negociar essa situação. Ó, pai, eu não tô com fome agora, porque a mãe, você não sabe, mas a mãe acabou de dar uma bolachinha wafer. E aí, o que aconteceu? Eu tô meio sem fome, tem como a gente comer depois? Tem. Ô, pai, eu tô assistindo um desenho que tá passando agora, não tem. Aí você vai negociar com ele, ô meu filho, não tem como dar um pause nesse desenho aí? Não, pai, tá passando lá na TV ao vivo, tal, a gente pode comer. Aí você olha no horário, você vê que é possível, que dá, porque não faz mais de 3 horas que ele comeu, então é possível, ótimo, foi possível negociar, né? Então, beleza. Consequências disso? Isso daí vai gerar habilidades para resolver problemas e você vai ver que seu filho vai começar a ter habilidade de negociar e criar argumentos. Né? Então você não vai criar aquele filho choco, que as pessoas falam, faz isso, ele faz, e fica irritado. Ele faz isso, faz, fica irritado. E ele vai ficando irritado e não vai falando nada, porque ele foi criado um bloqueio. Então ele vai como aqueles cavalos que você coloca aqui, ó, e aí puxa pra cá, você vai, puxa a rédea para lá, você vai. E aí quando você menos espera, ele amanhece lá com a corda no pescoço. Nossa, menino tão bonzinho, suicidou. Caramba, por que será que aconteceu isso? Por que será que ele tirou a vida? Porque ele foi ferido por não ser compreendido. Então você precisa explicar. Olha só, hora do café da manhã, por exemplo, aqui em casa, vai. Hora do café da manhã é até às 9. Depois você só pode comer uma fruta até a hora do almoço. E explica, porque senão na hora do seu almoço você vai perder a fome. E o almoço precisa ser ao meio-dia, porque vocês saem a 10 para 1 para a escola. Então esse é o horário de almoço. Então esse horário vocês precisam comer. E precisam comer o necessário, né, para gerar. E aí vocês vão explicando. Gente, educar filhos requer comunicação. Lembra? Habilidade, motivação, virtude e comunicação. Então você vai ser motivacional e comunicador nessa hora. Olha, então vamos fazer o seguinte: hoje você comeu, né, aquilo. Da próxima vez você vai dizer para sua mãe, para sua avó, você não vai falar mal da mãe, nem da avó, nem de seja lá quem for. Ou então você que pegou no armário, ok, não vá fazer mais isso. Porque nós estamos combinados que daqui para frente, a partir de amanhã,
será ao meio-dia. Você não vai comer agora, o seu prato de comida eu estou montando com muito carinho e estou deixando dentro do micro-ondas. Você não vai comer nada até a hora que sentir fome. E a hora que sentir fome, você não vai comer outra coisa. Você vai pegar este prato de comida que eu reservei com amor, com carinho, dentro das suas necessidades nutricionais, e você vai se alimentar. Estamos combinados? Olha, não vai ser nem do seu jeito e nem do meu hoje. Nós vamos entrar num acordo. Ou o que você sugere? Porque é algo que dá para negociar. Nós não estamos falando de coisas entre vida e morte aqui. Né? Então, são coisas que dá para negociar. Aí você fala para mim assim, Wagner, meu filho vive me desafiando. Seu filho não está desafiando, abençoado. Talvez ele tenha argumentos melhores que o seu. E você não percebeu isso ainda. Né? Uma vez a professora me chamou lá na escola, falou assim, seu filho fica me desafiando dentro da escola, dentro da sala de aula. A professora dele falou. E eu olhei para ele assim e falei, nossa, na hora me deu vontade, vou arrancar a cinta, vou dar nele aqui, né? Pensei, brincadeira, né? E aí eu peguei e falei, caramba, que qual tá desafiando? Nunca me deu problema, dor de cabeça nenhum. De repente tá desafiando. E aí cheguei em casa, falei, tá bom, professor, eu vou conversar com ele, amanhã a gente volta a se falar de novo. Falei, filho, o que aconteceu na escola que você estava desafiando? A professora falou que você estava desafiando ela. Ele nem entendeu isso, foi desafiando, pai. Falei, o que aconteceu? Não, que a professora pegou e falou uma coisa, eu concordei com ela e expliquei para ela por que eu não estava concordando, porque o senhor já tinha me explicado que aquilo lá que ela estava falando era de outra forma. E aí, como eu sabia, eu expliquei para ela. Aí eu cheguei no outro dia, fui conversar com a professora. Ô, professora, como que foi essa história do desafiar aí? E a professora, não, porque eu falei uma coisa, ele veio e falou outra em cima. Então, eu falei assim, então, mas ele estava certo ou ele estava errado no que ele falou? Ele estava certo, mas ele não deveria ter falado. Aí eu falei, nossa, professor, a gente precisa conversar então, porque a senhora está criando um bloqueio nas crianças aqui dentro da sala de aula. Né? Se o meu filho ele tinha um argumento bom, e o argumento dele era convincente, e era um argumento real, e a senhora estava errada, a senhora tinha que pegar e conversar com ele. Não, Na verdade, realmente... não é nem que ela estava errada, mas ela não sabia argumentar de forma melhor do que ele. Exatamente. E aí ela se sentiu desafiada. E isso pode acontecer com a gente. Às vezes os filhos sabem argumentar melhor que nós e nós sentimos desafiados. Então nós temos que tomar este devido cuidado também, né? Porque eles vão criando habilidades. E aí a gente precisa então pedir sabedoria, mas ter essa humildade também, né? Isso. E anote aí, ó. Pega sua caneta aí, escreve no seu caderno aí. O não explicado não ensina. Anotou? Escreve aí. O não explicado não ensina. Jamais. E precisa saber como você está gerando esta explicação. Se você está querendo impor com autoridade ou está sendo de forma de diálogo. Olha só, existem crianças que, por exemplo, elas não conseguem sentir-se amada na hora da refeição. Por quê? Muitas vezes a gente só tem 1 hora de almoço. E você fala, não, eu almoço com os meus filhos todos os dias. Eu dou uma baita de uma volta, saio sei lá da onde, venho, chego em casa meio-dia para que eu possa almoçar com ele e possa levá-lo para a escola. Só que nessa 1 hora é o horário que você precisa esquentar a comida, organizar a mesa, colocar a comida, né? Enfim, se organizar para poder sair. E tudo isso parece muito pesado. E você fala o tempo inteiro gritando, o tempo inteiro xingando, o tempo todo agitada. E a criança não consegue compreender que todo esse esforço que você está fazendo e esse pouco tempo que você está tendo com a criança é por amor. Então você não está gerando qualidade nesse período com a criança, né? E ela não consegue entender. A criança está se sentindo o quê? Um peso, um fardo para você. Então tome cuidado se você está gerando um período de qualidade, porque da forma com que... Vai logo, porque eu tenho que trabalhar, senão você vai me atrasar, você não tá vendo que eu saí lá não sei da onde, que eu tô vindo para cá, vai, que não sei o quê. Gente, desta forma, não cria conexão de amor. Lembra que tem que ser amor?
equilíbrio, está em excesso aí, né? Você não está tendo domínio sobre a situação. Então, precisa sempre entender que muitas das vezes a criança, você fala, nossa, mas eu estou dando o meu máximo, só que o seu máximo não está sendo conduzido de forma adequada. Então, precisa compreender, porque a criança está se sentindo agredida e está sendo ferida porque não está sendo compreendida. Isso, entende? Exatamente. Então, nós vamos passar agora para o nosso 8º ponto. Nós já, né, estamos aí acabando essa primeira etapa, essa primeira parte. E o 8º ponto fala assim, ó, notem, encorajem as qualidades dos seus filhos e não salientem seus defeitos. Lembra que eu falei aqui sobre o meu filho trazer um desenho para eu ver? Então, note, seu filho trouxe um brinquedinho, às vezes a imaginação dele vai tão além, que a gente mostra um galinho de ar e fala assim, ô pai, olha a espada que eu achei, olha a perfeição dessa espada, você não está enxergando espada nenhuma ali, né? A criança faz um risco e fala, pai, desenhe você e a mamãe juntinho aqui, ó. Isso até é um risco ali, né? E quando você vê aquilo, note aquilo ali, né? E encoraje ele, né, ô filho? Às vezes minha filha vem aqui e aí ela faz assim algum rabisco, tá? Mostra para mim, aí eu olho assim e falo, nossa, ficou bonito, eu acho que você tem um dom de pintar, viu, filha? Faz o seguinte, desenha para mim uma casa aí. Ou então desenha, se ela tem um pouco de dificuldade, desenha uma bola aí, desenha, sei lá, uma nuvem. Quantas vezes eu falei isso daí, né, Cristiano? Quantas vezes eu falei isso daí para minha filha, meus filhos? Ah, desenha isso aqui pro pai ver. Aí eles desenham, vem lá com o desenho. Aí eles não pintam, né? Porque eles têm que falar que é para eles pintar. Aí fala assim, nossa, esse desenho agora você caprichou, hein? Que cor que nós vamos pintar isso daqui para ficar mais bonito ainda? Né? Então vai encorajando ele, né? Vai dando a liberdade para ele poder aprender as coisas, para conhecer as coisas, dê atenção para ele. Quando você começa a estimular e a motivar, que é uma das qualidades, lembra? Eles olham na gente habilidade, eu vou falar várias vezes, habilidade, motivação, virtude e comunicação. Quando você motiva o seu filho, ele cria habilidade, né? Então, por exemplo, se seu filho não está indo bem na escola e você senta e fala, vai lá, 1 mais 1, meu Deus, eu não estou entendendo por que você foi mal na prova, eu juro que eu não entendi. Você sabe que ele não sabe, mas você vai olhar e falar assim, porque você é tão bom nisso, eu acho que aquele dia você não estava muito bem, ou você não dormiu bem, alguma coisa aconteceu. Não, porque você é muito bom em matemática, eu não entendi. Mas vamos lá, aconteceu o fato passado, daqui para frente, vamos lá, vamos estudar de novo, porque você é bom nisso e da próxima vez o 10 está facinho. Você já mostrou para ele que você acredita e ele entendeu na mente dele que ele é bom daquilo. Fez uma comida e não saiu muito bem. Ué, o que aconteceu hoje? Que você não é assim? Você cozinha super bem. Acho que hoje você não está nos melhores dias, mas tudo bem, né? À tarde ou amanhã você faz de novo e ó, porque o seu arroz é perfeito, o seu café. Quando não sair alguma atividade boa, a cama, ó, vamos lá, vamos refazer essa cama, porque essa cama não tem a sua cara. Você é todo certinho, todo perfeccionista, todo não sei o quê. Vamos lá esticar essa cama, porque essa cama não tem cara de fulano, de Rafael, de Davi, de sei lá o quê. Fala o nome. Vocês entendem? Sempre elogiem, né? Para que eles possam entender que você deu atenção e que você acredita que eles são muito melhores, que eles não deram o melhor dele. E eles vão ficar envergonhados que ele dar mais. Isso, não saliente os defeitos dele, né? Não, ele já foi errado. Isso daí já criou um bloqueio nele, já porque ele errou, porque ele, na verdade, ele queria só escutar a elogio da sua boca. Então ele já tá com peso pelo erro dele. E aí você vai, você massacra, pisa ali, esmaga cada vez mais ainda, porque ele já está sofrendo por aquilo. Né? Não precisa da gente para pisotear mais. Né? A função dos pais é o contrário. Falou, meu filho, você errou aqui? Não, tudo bem. Né? Então agora você já sabe que não pode fazer mais assim, então nós vamos descobrir juntos uma nova forma. Às vezes meus filhos vêm aqui, faz tempo que eu saí da escola, e às vezes eles erraram, tiveram um problema na prova, erraram lá umas 2 questões e não está entrando aquilo na cabeça deles. E aí eles vêm, pai, me ensina isso aqui, e eu vou falar para vocês, eu nem sei. Sabe o que eu faço? Ou às vezes, quando eles querem na hora, eu falo assim, ó, pai, eu preciso de saber disso aqui agora. Eu falo, precisa? Então, o pai está com um tempo aqui, então nós vamos fazer o seguinte, vamos entrar no YouTube aqui, nós vamos estudar, e aí a gente tem
a gente não está em uma formação acadêmica agora, mas a gente já tem uma vivência, a gente já tem uma bagagem. Então, a forma de assimilar as coisas é muito melhor. Eu falo que quando eu fiz a faculdade de contabilidade, eu já fiz numa época um pouco mais tarde, né? Não fiz logo que saí da escola. Então, a minha capacidade de assimilar as coisas era muito melhor. Eu olhava para as pessoas ali que tinham ali seus 17, 18 anos ali, que tinha acabado de sair da escola, né? E eles, assim, identificavam algumas coisas muito fáceis, mas aquelas coisas que precisavam de bagagem de vida, nossa, que dificuldade que eles tinham. E para mim era óbvio aquilo, mas porque eu tinha uma bagagem. Então, a forma de eu assimilar era diferente, era de uma pessoa experiente. Então, quando eles vêm com alguma dificuldade, é muito mais fácil para mim conseguir. Eles estão com algum problema, eles estão fazendo algumas coisas erradas, e erra o lixo lá, né? Converso com ele, né? E aos poucos, né? Uma hora ele vai acertar, elogia aquilo ali. Opa, hoje foi bom aqui, hein? Porque a gente precisa entender assim, que toda falta que a criança sente da nossa identidade como pai ou mãe, tá? Que é habilidade, motivação, virtude, comunicação. Toda vez que ele sentir disso, né? Que digamos que uma hora vai ser o passado nosso ou deles, no presente vai ser um excesso. E quando eu falo excesso, né, eu quero que você entenda que vai ser um defeito. Então, se ele hoje tem uma preguiça excessiva, significa que ele está tendo falta de alguma coisa, mas é um excesso, né? A preguiça é um excesso, né, de coragem, de coragem de executar alguma coisa. Então, ele tem uma preguiça, né? É uma falta que ele está tendo lá atrás dos pais. Coisa de alguém que representava os pais, né? Se ele não vai bem no trabalho, se ele não se alimenta bem, se ele é autoritário, se ele não é próspero, se ele não consegue estudar, se ele é perfeccionista, inclusive, se é gordinho, se é magro demais, se está sempre doente, se traz, inclusive, as doenças, né? Crônicas, inclusive, que vêm por traumas, tá? E esses traumas são as faltas que nós fomos deixando ao longo do tempo em nossos filhos. E aí se torna um excesso no presente. E sabe o que vai acontecer? Vai virar o futuro dele vai ser só justificativas. Se você vê excessos e muitas justificativas, né, não estou falando, né, de negociações, habilidade de negociar. Eu estou falando de justificativa da preguiça. Uma coisa é negociar. Eu vou fazer a minha cama, mas primeiro eu vou ver esse último vídeo no YouTube. Ok. Agora, se ele não consegue fazer a cama dele nunca, isso é preguiça. Se ele não consegue se alimentar nunca do jeito certo, isso é uma falta, né? Então, a gente precisa estar atento a tudo isso, ok? E a Cristiane tocou num ponto aqui, que às vezes a gente acaba, por achar que o nosso filho não vai nos amar, depois a gente vai falar sobre isso também, sobre falar te amo para os nossos filhos, nós vamos encerrar com isso. Então, por exemplo, os pais se separam. Talvez você seja uma mãe ou um pai aí que está nos acompanhando, separado. E aí o que acontece? O que você faz? Com medo de perder o amor do seu filho? Enche ele de doce, enche ele de salgadinho, enche ele de todas as porcarias que pode agradar o paladar dele, de presentes, mas que podem estragar a sua estrutura física e a sua estrutura emocional. Então, eu tinha uma criança que eu levava e os pais se separaram, e aí o dia que ficava com a mãe, a criança fazia alimentação no horário certo, ela comia as coisas certas que tinha que comer, e nos dias que fazia alimentação com o pai estragava a criança só com doce, bolachas e tudo. E criança, você vai dar um doce para a criança vai falar, não, pai, me dá ervilha aí, que hoje é dia de eu comer ervilha, de eu comer brócolis. Pai, hoje tem que comer salada, hoje não pode comer nada disso. Claro que não. A criança vai comer tudo isso e muito mais. Né? E a criança era uma criança de 9 anos com um excesso de gordura de que ela estava com 90 quilos.
Você consegue imaginar uma criança de 9 anos com 90 quilos? Pois é, essa criança ela tinha 90 quilos. Diabetes, tinha pressão alta aos 9 anos, problema de asma. Ela não conseguia subir dentro da van. A Cristiane tinha que ajudar, a Cristiane tinha que descer para ajudar essa pessoa, essa criança a subir dentro da van, porque ela não conseguia nem subir dentro da van. Porque você imagina uma criança de 9 anos com 90 quilos. É a estrutura nossa, a estrutura minha. Então, você imagina só a situação que estava. Só que é assim, aquilo que a gente não aprende dentro de casa, em algum momento as pessoas... E ela estudava no SESI. E o SESI é muito rigoroso, né? E lá, essa criança, por ter todos esses problemas, né? Inclusive teve que mudar de sala, porque ele não conseguia subir os degraus da escola. Aí começou a querer faltar na escola, porque ele cansava para chegar lá. Teve que trocar ele para uma sala lá de baixo. Enfim, a escola pediu suporte de psicólogos e nutricionistas. E ele começou a estudar o dia inteiro. E dentro da escola, ele precisava, né, comer de forma adequada. E era doído, era triste para ele. Sim. Né? Então, por isso aprender em casa, porque a gente consegue negociar, a gente consegue fazer isso com amor, mesmo que a gente não vá entregar para a criança os doces, enfim, mas nós vamos levar isso, conduzir isso da forma mais amorosa possível, né? Isso. E o 9º ponto aqui, respondam, a gente já falou sobre isso, mas a gente vai fazer mais algumas colocações. Respondam sempre as perguntas dos filhos conforme as exigências da sua idade. Então, respondam sempre as perguntas dos filhos, de acordo com suas idades, as exigências da sua idade. Então, não deixe para lá, não deixe ele sem resposta. Porque se você, dependendo, você fizer uma pergunta para ele, você não responder, ele vai procurar a resposta em outro lugar. E se ele for procurar essa resposta na rua, o que vai acontecer com o seu filho? Se alguém falar para você ele pergunta assim, ô pai, e droga, esse negócio de droga aí? Aí você, filho, uma outra hora nós conversamos sobre isso. E aí ele sai na rua, e aí o coleguinha dele fala assim, droga é bom, droga faz bem. E aí, de repente, se ele volta para casa, se droga, fala, caramba, onde que eu errei? Por que o meu filho foi se drogar, foi experimentar? Justamente porque ele não houve essa resposta na hora que ele precisava. Né? Então, respondam sempre as perguntas dos seus filhos conforme as exigências da sua idade. Né? Você não vai falar a fundo sobre sexualidade com uma criança de 4, 5 anos. E justamente nessa idade é o momento que ela não sabia? É o momento que ela sabe o que é um órgão, o que não é, onde ela pode colocar a mão, por que o papai tem isso, por que a mamãe tem isso, por que eu vi na televisão que tem isso. Né? Até aqui em casa que a gente nem coloca mais televisão aberta, justamente para que a gente possa, né? Então aqui não tem essa, até eles falaram, né, o pai, porque ele colocar a televisão no meu quarto. Eu falei assim, coloca, meu filho, quando você casar e tiver sua casa, você põe a televisão dentro do seu quarto, mas quando você morar dentro da minha casa, as minhas regras são essas. E por quê? Porque eu sou um pai ruim, sou um pai mau, toda criança tem uma televisão no quarto, mas por quê? Porque eu não posso controlar, não sei o que ele está assistindo, né?